Durante o vídeo, abordaremos a importância da matemática no século XX em várias vertentes. Iniciaremos mostrando como foi sua aplicação em outras ciências. Após isso, abordaremos seu uso na tecnologia. Será tratado também os problemas e demonstrações matemáticas mais importantes do século, os primeiros educadores matemáticos e as formas de estudo. A matemática aplicada é o ramo da matemática que trata da aplicação do conhecimento matemático a outros domínios. Tais aplicações incluem cálculo numérico, matemática voltada à engenharia, programação linear, biomatemática, estatística, criptografia, teoria dos jogos, dentre outros. Historicamente, a matemática era mais importante para as ciências naturais. No entanto, desde a Segunda Guerra Mundial, campos fora das ciências físicas geraram a criação de novas áreas, como teoria dos jogos e o conceito de redes neurais, que surgiram do estudo do cérebro em neurociência. A teoria dos jogos é um ramo da matemática aplicada que estuda situações estratégicas. É o estudo da tomada de decisões entre indivíduos, quando o resultado de cada um depende das decisões dos outros, numa interdependência similar a um jogo. A teoria dos jogos tornou-se um ramo proeminente da matemática nos anos 40 do século XX, especialmente depois da publicação em 1944 de The Theory of Games and Economic Behavior, de John von Neumann. O livro contém a teoria matemática dos jogos, baseado na teoria dos jogos de estratégia. Atualmente, essa teoria vem sendo aplicada nas ciências políticas, ciências militares, economia e também nas ciências da computação, que a vem utilizando em avanços na criação de inteligência artificial e cibernética. Em complemento ao interesse acadêmico, a matemática aplicada vem recebendo a atenção da cultura popular. Um pesquisador da teoria dos jogos e ganhador do Prêmio Nobel de Ciências Econômicas, John Nash, foi sujeito em 1998 de biografia e de um filme intitulado Uma Mente Brilhante, em 2001. A teoria dos jogos também foi tema em 1983 do filme Jogos de Guerra. Para John Nash, a teoria dos jogos é bastante complexa. É um campo a ser desenvolvido, capaz de provocar revolução no conhecimento matemático e na sociedade. As primeiras máquinas criadas com o intuito de imitar o raciocínio humano surgiram das necessidades de descriptografar mensagens enviadas durante a guerra. Um dos matemáticos que ficou conhecido por criar a primeira máquina com essas habilidades foi Alan Matheson Turing, um incrível matemático, lógico e criptoanalista. Sua máquina automática ficou conhecida como a máquina de Turing. A ideia do equipamento era bastante simples. O aparelho devia ser capaz de manipular símbolos em uma fita de acordo com uma série de regras para guardar informações, conceito que é utilizado até hoje para o funcionamento dos computadores. Essa máquina foi o marco para o início da computação como conhecemos hoje. Tal feito se originou da necessidade de decifrar mensagens enviadas pelos nazistas com o auxílio de uma máquina chamada Enigma, utilizada durante a Segunda Guerra Mundial. Até então, esse código era impossível de ser decifrado. Então, Alan pensou que talvez pessoas não pudessem vencer uma máquina, mas talvez uma máquina mais avançada fosse capaz de vencer outra máquina. Sua máquina conseguiu vencer a Enigma e, com isso, vencer a guerra. Historiadores estimam que vencer a Enigma encurtou a guerra em mais de 2 anos, salvando mais de 14 milhões de vidas. Isso permaneceu como segredo de Estado por mais de 50 anos. O trabalho de Turing inspirou gerações de pesquisadores até os dias atuais. Daí temos o surgimento dos primeiros computadores multiuso e as primeiras linguagens de programação. É importante citar que tais descobertas perduram até os dias atuais. Podemos ver que a computação precisa da matemática, mas e a matemática precisa da computação? Alguns teoremas matemáticos, por serem extremamente complexos e necessitarem de enormes cálculos, só foram provados com o auxílio de computadores.
Um exemplo disso é o Teorema das 4 cores, que diz: dado um mapa plano dividido em regiões, 4 cores são suficientes para colori-lo de forma a que regiões vizinhas não partilhem a mesma cor. Tal teorema foi demonstrado pela primeira vez em 1976 por Kenneth Appel e Wolfgang Haken, utilizando um computador IBM 360, que teve de realizar bilhões de cálculos. E até hoje, ninguém conseguiu uma demonstração do teorema que não recorra a um computador. Os computadores também foram responsáveis por encontrar mais números perfeitos. A definição de número perfeito é: um número natural n chama-se perfeito se for igual à soma de seus divisores naturais próprios. Divisores naturais próprios de um número natural n são todos os divisores naturais de n, exceto o próprio n. Assim, para sabermos se um número natural n é perfeito, temos que encontrar todos os divisores de n, somar todos os divisores de n, exceto n, e verificar se a soma obtida é n ou não. Os 4 primeiros números perfeitos são 6, 28, 496 e 8.128. Esses 4 números perfeitos já eram conhecidos pelos gregos antigos. Os números perfeitos não são comuns. Até o momento, somente 49 números perfeitos são conhecidos, e apenas com o aparecimento dos computadores foi possível encontrar grandes números perfeitos. O mais recente entrou para a lista dos maiores números perfeitos já descobertos, em janeiro de 2016, e tem mais de 44 milhões de dígitos. David Hilbert, como Immanuel Kant, nasceu em Königsberg, na Prússia Oriental, mas ao contrário de Kant, ele viajou muito, especialmente para assistir a congressos internacionais de matemática que se tornaram tão característicos deste século. Hilbert fez seus estudos matemáticos na Universidade de Königsberg. O principal professor de matemática ali era Heinrich Weber, que tinha sido encorajado por Dedekind a se voltar ao estudo de conceitos abstratos de álgebra e teoria dos números. Weber apresentou uma das primeiras definições abstratas para grupos e corpos nas décadas de 1880 e 1890. O sucessor de Weber, Lindemann, tinha acabado de publicar sua demonstração da transcendência de π. Lindemann sugeriu a Hilbert o tópico em teoria dos invariantes para sua tese de doutorado e encorajou o trabalho inicial de Hilbert nesse campo. Hilbert trabalhou predominantemente sobre a teoria dos invariantes até o ano de 1892. Suas contribuições mais importantes ao assunto foram publicadas em 1890 e 1893. Para entender seu lugar na história da teoria dos invariantes, é útil acompanhar o relato do próprio Hilbert sobre a teoria preparado para o Congresso Internacional de Matemática em Chicago, no ano de 1893. Hilbert definiu uma forma algébrica como uma função racional inteira homogênea em certas variáveis, cujos coeficientes são números de um certo domínio de racionalidade. O teorema afirma que para toda sequência infinita de formas em n variáveis existe um número m, tal que toda forma dessa sequência pode ser expresso como uma função f igual ao coeficiente 1 vezes uma função 1, mais um coeficiente 2 vezes uma função 2, mais um coeficiente m vezes uma função m. Hilbert aplicou este resultado à demonstração da existência de um sistema finito completo de invariantes para sistemas de formas em um número arbitrário de variáveis. Talvez nenhuma contribuição a um congresso internacional seja tão famosa quanto aquela que Hilbert fez em sua exposição perante o segundo congresso, realizado em Paris no ano de 1900. A conferência de Hilbert
intitulava-se Problemas Matemáticos. Consistia em uma introdução que se tornou um clássico da retórica matemática, seguida de uma lista de 23 problemas, cujo propósito era servir de exemplos da espécie de problema cujo estudo deveria levar a avanço da disciplina. Apesar dos 23 problemas de Hilbert serem relacionados sobre o futuro da matemática no século XX, as contribuições principais de Hilbert à análise caem no período de 1900 até a Primeira Guerra Mundial. Giram principalmente em torno do estudo de equações integrais. Suas contribuições à área foram precedidas, porém, por seu reinventamento do princípio de Dirichlet. Como seu trabalho sobre equações integrais estava muito difícil, Hilbert voltou-se à teoria dos números no ano de 1909 e demonstrando teoremas como o que diz que todo inteiro positivo pode ser representado como a soma de no máximo m potências enésimas, m sendo uma função de n. E o ano de 1909 marca o fim do período durante o qual Hilbert produziu sua obra mais concentrada e puramente matemática. Os problemas de Hilbert são uma lista de 23 problemas em matemática propostos pelo matemático alemão David Hilbert na Conferência do Congresso Internacional de Matemática de Paris em 1900. Nenhum dos problemas havia tido solução até então, e vários deles acabaram se tornando muito influentes na matemática do século XX. Nessa conferência, ele publicou 10 dos problemas, que foram os problemas de número 1, 2, 6, 7, 8, 13, 16, 19, 21 e 22. E o resto da lista foi publicado mais tarde. O Princípio Matemática é uma obra de 3 volumes sobre fundamentos da matemática, publicado nos anos de 1910, 1912 e 1913. O Princípio é uma tentativa de concluir todas as verdades matemáticas baseando-se num rol extremamente bem definido de axiomas e regras de dedução, usando uma linguagem lógica simbólica própria. Teorema da não completude de Gödel. Esse teorema afirma que um sistema de axiomas é dito completo quando todo teorema é verdadeiro ou falso. Se existir um sistema de axiomas consistente, então existirá teoremas que poderão provar que são verdadeiros. Nicolas Pourbach. Esse foi o nome adotado por um grupo de matemáticos, quase todos franceses, que se reuniu para reescrever um trabalho de análise e acabou por reorganizar boa parte da matemática desenvolvida até então. A educação e sociedade da matemática no século XX foi dividida em Fundação do NCTM, How to Solve It, Filosofia de Lakatos e Etnomatemática. Fundação do NCTM. O NCTM foi fundado em 1920 com a missão de garantir a aprendizagem matemática equitativa através da visão, pesquisa e liderança. How to Solve It, publicado pelo matemático George Polya, nos traz métodos para a resolução de problemas. É dividido em 4 princípios. Primeiro, entenda o problema. É importante que o aluno entenda o que lhe é pedido e como chegar até a solução. Segundo, após a compreensão, é necessário elaborar um plano. Terceiro, é necessário executar o plano. E quarto, é necessário revisar o seu trabalho. Filosofia de Lakatos. A filosofia matemática de Lakatos foi inspirada pela dialética de Hegel, Marx, Karl Popper e George Polya. Seu nome está associado ao programa de pesquisa. Para ele, a ciência deveria ser estudada a partir de estruturas mínimas históricas, bem como os momentos históricos onde ocorreram mudanças científicas significativas. Seu programa trouxe avanços como a descoberta de Netuno e a construção do telescópio. Etnomatemática, programa interdisciplinar que engloba as ciências da cognição, epistemologia, história, sociologia e difusão. É uma abordagem histórico-cultural da disciplina e se classifica em dimensão conceitual, dimensão histórica, dimensão epistemológica, dimensão cognitiva, dimensão política e dimensão educacional.
Foi esse século XX importante momento para a matemática se firmar como ciência, conhecendo também seus limites, onde com múltiplos esforços vários teoremas foram postos e comprovados, dando uma organização formal e uma base sólida à matemática como ciência amplamente útil. Também criou e passou a alimentar outras ciências. Seu histórico programológico foi reorganizado e adaptado para servir de linguagem e tornar possível o funcionamento de computadores, surgindo assim a inteligência artificial, tornando real o velho sonho humano da mecanização dos cálculos formais. As questões da sua didática também evoluíram com encontros e estudos de movimentos e grupos modernos específicos, preocupado com suas questões pedagógicas e melhorando sua teoria de aprendizagem. Esse século, então, foi marcado pela organização das teorias matemáticas em axiomas e sua influência vital no desenvolvimento mundial, servindo de base para inúmeras ciências e melhorando, portanto, o bem-estar humano.